Fala galera, começando mais um CDD Talk Show agora, dessa vez com Robson Maia, um mineiro capixaba, que, né, o maior mineiro capixaba que existe. Robson, muito obrigado por aceitar o convite, meu parceiro, bater um bate-papo aqui sobre futebol capixaba, a nova geração aqui, né, um dos dois integrantes da nova geração de jornalismo do Espírito Santo, e muito feliz de ter você aqui, meu parceiro. Valeu, Vinícius, pelo convite, galera da CDD. Prazer estar falando com vocês e vamos agora passar pela sabatina, né? Agora que, como diria um grande filósofo, né? O povo gosta do debate. Isso aí, um grande filósofo. Essa frase é fenomenal. E o CDD Talk Show, né, tem seus patrocinadores, 027Bet, aposte com 027Bet. O link para apostar tá aqui na descrição do vídeo, também lá no nosso Instagram e tudo mais. A Vistec é um pouco diferente, claro. A Vistec vai vir agora aí a propaganda da Vistec. Vistec Serviços e Tecnologia, limpeza e conservação, recepcionista, agente de portaria, monitoramento florestal, vigia de espaço confinado, brigadista profissional, técnico em segurança do trabalho, monitoramento por drone, vigia, operador de empilhadeira, entrega de alimentos e muito mais. Solicite uma visita. Vistec, Rua Paulo Vasconcelos, bairro Jabura e Vitória, e Rua Parnaíba, Colinos, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vistec, Serviços e Tecnologia. Flowme, venha fazer seu podcast aqui na Flowme, em Vila Velha. Aqui o estúdio que a gente está fazendo a gravação é com a Flowme, então tá aqui também na descrição as informações para você gravar o seu podcast. Caso você tenha vontade, tenha o desejo, conheça a Flowme, os melhores pacotes, os melhores preços para você fazer o seu podcast. E aquele patrocínio, churrascaria Estância Gaúcha, em Linhares, Teixeira de Freitas e Eunápolis. O melhor preço e a melhor carne da região. Modéstia à parte, vocês estão aí nos comentários, podem falar. Robson, vamos lá começar esse bate-papo, meu parceiro. Cara, eu queria começar com uma pergunta de leve. De leve. Qual é o seu time no Espírito Santo? Cara, essa é a pergunta que eu mais recebi desde que eu comecei a trabalhar aqui. Até assim pra explicar pra galera, pela minha camisa, estamos gravando um dia após a vitória do Linhares sobre o Rio Branco. Então, né, eu já desde criança já estou maturado. Bem declarado, todo mundo sabe que eu sou Linhares. Sofri pra caramba e agora eu tô começando a voltar a ser feliz. Cara, então, sobre o meu time, assim, eu não sou daqui. Isso pra mim, eu nunca escondi de ninguém, isso pra mim é algo que eu deixo sempre muito bem claro. Então, eu tenho um time. Eu sou mineiro, tenho um time de Minas. Cruzeiro, pode falar, tá de boa. Eu sou cruzeirense. E o Democrata também, né? E eu tenho um carinho muito especial pelo Democrata. Não vamos falar agora por causa da Série D, né? Exatamente. Mas assim, a gente sabe que você é de Valadares e tal, tem um carinho pelo Democrata, tudo certo, pra mim não tem problema nenhum. Exatamente, eu tenho um carinho muito especial pelo Democrata, mas assim, Democrata, com todo respeito, tá? Espero que vocês sejam eliminados pelo Vitória e pelo Real Noroeste, mas só pra deixar bem claro. E assim, eu nunca fiz questão de esconder isso pra ninguém, sabe? Eu cresci em Governador Valadares, eram os jogos que eu frequentava, então... Além do Cruzeiro, o time que eu alimentei uma paixão muito grande foi o Democrata. Mas eu criei um carinho especial por um time aqui do estado, se a gente pode dizer assim. E eu acho que as pessoas sempre que tentam acertar, nunca acertam. Por muito tempo, quando eu comecei na rádio, eu comecei como setorista da Desportiva, né, lá na Rádio Espírito Santo. E eu ouvi que eu era torcedor grená, porque eu engrandecia as contratações, e eu falava mal do Rio Branco, criticava. Quando era para perguntar para o Luciano Mendonça, que ainda era o presidente, a minha postura era bem mais firme. E eu entendi que o torcedor ele sempre vai levar para o lado que ele entender como melhor. Então, eu ouvi por muito tempo também que eu era torcedor do Rio Branco, porque na Copa do Brasil em 2020, naquela classificação do Sampaio Correia, eu postei um vídeo, e aí tá fácil de achar, do vestiário do Rio Branco provocando a Desportiva. E eu tava fazendo meu trabalho, tava postando ali. Mas tudo isso é bom pra gente, é maravilhoso tudo isso, exatamente, né? Dá engajamento e tal, mas acontece. E aí as pessoas elas acabam confundindo, acabam achando que a gente tem uma torcida especial. Mas assim, respondendo a sua pergunta, eu tenho sim um carinho por um time. Acho que é melhor não revelar pela grande confusão que isso pode virar. Com certeza, por exemplo, pega o meu lado. Eu sempre cheguei no futebol capixaba pelo Linhares. Sim. Então todo mundo já sabe e tal. Beleza, entrei no futebol capixaba pela torcida organizada do Linhares. E aí criei, meu desejo de ir pro jornalismo foi por causa disso e tal. Então, galera, tanto que quando o Linhares parou de disputar competições profissionais, que eu acho que foi 2018, que o Linhares disputou só com a OPS, não entrou nem pra Série B. Aí eu até brinquei com o Hélio, falei, qual a proposta pra eu trocar de time? Eu, Hélio, te dou um adesivo do Tupi, eu feito, agora eu sou Tupi. Né? Então, por esse carinho, a galera nunca falou nada. Igual, a gente tava lá em Nova Venécia. Comemoramos a classificação do Nova Venécia igual maluco. Igual torcedor. Igual torcedor. A gente quase apanhou do analista de desempenho do Operário quando a gente comemorou a eliminação
do Operário em cima do Real Noroeste lá. Também né? teve do pessoal da rádio, né, que tava lá Sim, de o Ponta Grossa. pessoal da rádio. Pô, o pessoal não gosta que os jornalistas do Espírito Santo torcem pro time. Isso tem que ser imparcial. Imparcial dentro do Espírito Santo, da Copa do Brasil, Série D, é o caralho. Tá ligado? Ah, toma, no cu, sofremos tanto, pô. Não, Ainda mais o Operário que fez a gente sofrer tanto. Eu vou deixar um detalhe, tá? Ainda sobre essa pergunta assim, qual time que você torce? Além de ser uma pergunta que eu mais recebo, é a situação que os dirigentes sempre falam, mas eu sei que você torce pra tal time. Eu vou, já que é pra expor, né? Vamos expor. Toda vez que eu tô no jogo do Rio Branco, seja pela TVE, seja por algum canal de algum clube, o Pacheco chega pra mim e fala, eu sei que seu coração é capa preta. Aí eu vou pra algum jogo do Vitória, eu sei que seu coração é avianil. Aí eu faço alguma coisa desportiva, eu sei que seu coração é Grenal. Então assim, eu prefiro todo mundo ficar pensando, porque eu sou, na verdade, já que é pra revelar, eu sou Ibiraçu, pronto. Tá revelado, torço pro Ibiraçu, mistério resolvido. Pô, se você falasse um Tupi, Vila Velense, agora Não. Ibiraçu, campeão capixaba em 88, É por 87. isso, eu sou da tradição. Tem, do passado do Galo de Cana também. Pô, para Achei que ele ia falar Guarapari, pô, mineiro. Eu te perguntava, você conheceu o Espírito Santo por causa de Minas? Você veio quando era criança, você vinha muito pra Guarapari? Cara, pra você ter uma noção, eu nunca tinha vindo pro Espírito Santo antes de morar aqui. Caramba, que mineiro Pois você é, cara. Assim, pra ser bem honesto mesmo, eu vim no Espírito Santo quando eu tinha 8 meses. Minha mãe então me não dá pra trouxe, lembrar. veio pra Vitória e tudo mais. Porém, eu conheci o Espírito Santo e o futebol porque eu sou apaixonado por futebol, mas de vir e morar foi em 2016 mesmo. Foi uma coisa assim muito nova pra mim. Então, uma frustração pra todos os mineiros que o Robson não torce pro Guarapari. É uma pena. Uma pena, cara. Eu achei que ele ia falar essa proeza, ele falou Ibiraçu, fenomenal. É Ibiraçu. Mas aí, Robson, tem um papo, cara, que eu lembro muito das aulas da faculdade, cara. Por que jornalismo? Assim, a paixão pelo futebol eu acho que é nítida. Todo mundo que tá no meio esportivo hoje. Mas tem aquele algo a mais, né, cara? Todo mundo sabe. Sim. A paixão pelo futebol e a capixaba da depressão me ajudou demais a seguir no jornalismo. E você, cara? Cara, acho que tiveram 3 momentos, assim, que foram cruciais na minha vida. Eu sempre fui apaixonado por futebol. Aquele garoto, assim, que pegava futebol de botão, que tinha de mesa, né? Eu tinha um caderninho que eu anotava todos os jogos do Grêmio, data, horário, mudava. Isso. Perfeito, Pô. fazia a mesma coisa. E assim, sempre foi uma relação muito forte que eu tive com o futebol, de jogar bola na rua o tempo todo e tentar ser jogador. Pô, tentei ser goleiro, né? Infelizmente a altura não ajudou. O talento temos um problema de goleiro aí. Eu tenho mais recordação de você. Depois a gente fala disso. Depois a gente comenta sobre isso. Mas assim, a altura não ajudou, o talento também não chegou em grande estilo. Mas assim, eu sempre fui apaixonado de jogar videogame, ficar narrando em cima, mas eu nunca tinha entendido. E eu acho que tiveram 2 momentos assim que foram cruciais, divisores de águas, que foi... Eu tava assistindo um jogo da Libertadores, era Cruzeiro e Universidade de Chile, eu tinha saído mais cedo do colégio pra ver, e eu assisti o Gustavo Villani narrando, cara. Caralho, Villani? Villani, era Cruzeiro e Universidade de Chile, o Cruzeiro ganhou o jogo, e assim... Eu lembro que eu comentava com a minha mãe, né, com as minhas irmãs que estavam na sala, que eu falava, mãe, olha que legal a emoção que ele transmite e tudo mais. E assim, aquele momento já tinha me dado um toque, mas um que mexeu comigo bastante também tinha sido um ano antes, foi em 2014. Aliás, foi um ano depois, né, em 2014, que eu tava no estádio, e aí eu levei o radinho, né, tava vendo Cruzeiro e Fluminense, e o Pequitito narrou um gol do Marcelo Moreno, de bicicleta contra o Fluminense. Cara, eu senti uma emoção que, assim, quando você gosta de futebol, seu time faz um gol, você fica delirando, né? Você fica alucinado. Mas quando eu ouvi aquele cara potencializando tudo que eu tava sentindo no momento, aquilo ali pra mim, eu falei, cara, eu quero ser esse cara um dia. Eu quero um dia poder estar narrando um jogo e o torcedor que tá feliz vendo um gol do time poder sentir mais emoção. Então, aquilo ali pra mim foi o que me fez pensar mais sobre a área. A primeira opção era jornalismo? Não era. Mas... Educação física, talvez, chutando. Não, pô, a primeira era medicina, né? O clichê. Caramba, pô. Mas a segunda... Outro patamar, né? Rapaz, você saiu do auge pra, falar a verdade, né? Tipo, de ganhar dinheiro. Vamos lá, ganhar dinheiro. Medicina, pra caralho. Jornalismo, sofrendo até hoje. Sofrendo, não paga conta. Cara, é foda. Não, minha mãe até hoje ela vai ficar triste vendo o podcast, sabe? Mas assim, foi o que mudou assim na minha vida, cara. Eu senti aquele momento como, além do torcedor, senti a experiência de estar num estádio de futebol completa, sabe? Porque, cara, é uma coisa que até bato muito na tecla. Eu acho que rádio é uma coisa que não pode morrer nunca. Porque o cara que tá no estádio, ele tá vendo o jogo, é maneiro. Mas você tá ouvindo ali o narrador traduzindo tudo que você pode estar vendo, sentindo, é outra experiência, cara. Outra experiência. Eu vou começar a minha próxima pergunta já me falando, né? Você falou da rádio. Cara, muitas das vezes eu prefiro escutar o jogo na rádio do que assistir na TV. Ou até, tipo, eu tô lá, mas eu boto... A internet hoje tem um delay, né, e tal.
nas plataformas, tem um delayzinho, eu boto na rádio. Então eu escuto na rádio, deu gol. Eu vou lá, assisto, faço essa manobra toda, porque eu gosto muito da rádio. A emoção, você falou de narração, eu lembro da narração que tem do Pedro Ernesto Denardinho narrando o Grêmio Náutico em Batalha dos Aflitos. Inacreditável! O Grêmio, porra, coisa de maluco, cara. É assim, igual você falou, de se arrepiar. E até a minha pergunta aqui, cara, você já foi narrador na rádio, já foi narrador na TV, teve seu canal no YouTube, né, tipo, transmite no YouTube direto. Você já deixou claro, mas pra deixar ainda mais claro, rádio, TV ou internet, qual você prefere narrar? Cara, eu prefiro narrar na TV. E aí, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de brincar com os elementos, com a zoeira e tudo mais. Assim, até caem alguns cortes aqui, né? Isso aí depois é papo pra outra pergunta. Exatamente, eu acabo caindo muito nessa. Mas assim, eu vou te falar uma coisa. A experiência que eu já vivi na rádio, pra mim, a TV nunca vai chegar. Eu acho que em 2020, quando a gente estava naquela transmissão Rio Branco e Sampaio Correia, aquilo ali é memória que eu vou carregar, assim, pra vida inteira, sabe? O Ferreira, eu acho que ele teve uma das narrações mais geniais que eu já vi na minha vida, que foi na virada do Rio Branco. Foi uma coisa, assim, excepcional. E aí, aquele dia, eu era torcedor do Rio Branco. Assim como eu também. Exatamente. Como eu fui torcedor do Nova Venécia, como eu fui torcedor do Real, do Venda Vitória. Nova na mesma fase na Copa do Brasil, né? Que empatou com o ABC. Exato. Então, aquele dia eu era torcedor do Rio Branco. E eu lembro que o Rio Branco tava com um a menos. Wesley expulso na mesma frase é sinônimo, cartão amarelo, né? Seria mais sinônimo ainda. Exatamente. E aí... Aquilo lá tava uma desgraça completa. Futebol capixaba, mais um ano sem passar, 1-0 pro São Pandemia. Paulo, pandemia. Pô, eu já tava, viram que eu já tava desiludido. E foi pro intervalo, falei, mais uma eliminação pra conta. E aí eu só lembro de um momento assim que o Rio Branco empata o jogo, né? Primeiro de tudo, se eu não me engano, foi com o Edu Capetinha. Isso. E aí, Paulinho vai pro cruzamento, acabando o jogo, Petróleo faz o gol de cabeça e o Ferreira, cara, eu tava assim, Paulinho, cruzamento na boca do gol! Do time do povo! Esse foi o Minha Nossa Senhora, meu Senhor do Bonfim! E assim, eu acho que a experiência nova que a rádio tá trazendo, que é mostrar a cabine, faltou naquele dia. Essa é a verdade. Porque na disposição, assim, o Bernardo aquele dia tava fazendo a matéria pra TV, Bernardo Barbosa, e tava na transmissão, Ferreira narrando, eu fazendo a ponta do Sampaio Correia, o Lucas fazendo ponta do Rio Branco, e o Jairo Peçanha comentando. E aí a gente sentado na cadeira nessa mesma disposição. Quando o Rio Branco vira o jogo, eu olho pro lado, Ferreira Neto tá chorando, cara. Na hora que ele falou, na boca do gol, e acontece o gol, o Ferreira Neto tá chorando. O Jairo Peçanha, que é o maior torcedor do Rio Branco, vivo, né? da história, assim, do Rio Branco. É que eu falo, né, cara? O Jairo é identificado pra caralho com o Rio Branco e é muito respeitado por todo mundo. O Jairo é profissional. Exatamente. O Jairo Peçanha é profissional. E assim, eu falo isso depois, a gente pode falar, porque eu trabalho com ele e com o Rui Monte. O Jairo Peçanha é extremamente profissional. E aí, ele não tem culhão nenhum pra criticar o Rio Branco. Confesso que eu não conhecia o Jairo antes de começar o jornalismo, né? Conhecia mais o pessoal da internet, porque a Rádio Expressão não chegava até Linhares. Mas depois que eu conheci o Jairo, eu falei, caramba, é esse cara que eu quero me espelhar, tá ligado? O Jairo, assim, é uma pessoa excepcional, ser humano excepcional e profissional espetacular. E o Jairo chorando também, com certeza, Não, né? o Jairo chorando não. O Jairo, assim, mais de 60 anos, né? O Jairo já é uma pessoa experiente, comemorando como uma criança, cara. E assim, vibrando. E aquilo ali transcendeu o fato de ser o Rio Branco classificando, porque o Ferreira também, ele admite que ele é Rio Branco, o Jairo também, virou em torno do futebol capixaba o que estava sendo feito naquele dia. E o Lucas, pô, ele é declarado torcedor da Esportiva. Lucas, desculpa se você não revelou tanto assim. Não revelar, vai no Instagram do Lucas e rola até o final, você vai ver a foto e a camisa da Esportiva. Tá lá, e ele nunca fez questão de esconder, porque o Lucas também é um baita profissional, Com cara. certeza. Ele, pô, já narrou classificações e jogos do Rio Branco de uma maneira incrível, igual um torcedor. E, cara, e o Lucas comemorando, e o Bernardo também, que é torcedor do Colatina. Porra, maluco comemorando, todo mundo comemorando. E aquele momento ali, pra mim, cara, eu percebi que, assim, uma coisa que eu acho que eu nunca vou querer abdicar da minha vida é da rádio. Por mais que hoje, pelo formato, por tudo que a TVE tá fazendo, eu tô menos conectado com rádio, até não faço mais parte do esporte primeiro plano. É uma coisa que me bate muita saudade, cara. Muita saudade mesmo. Aquele dia ali foi uma virada de chave. O dia também lá em Nova Venécia. Não, eu ia falar agora, cara. Assim, a Nova Venécia faltou, velho. Porque tem até um vídeo que eu gravei, que eu comemorando, o Robson vem me abraça, eu, vira a câmera, telefone. E o Robson, caralho, vamos. Mano, que jogo. Não é no Real Noroeste, um dia antes também. Tipo assim, pra vocês entenderem mais ou menos. Tava eu aqui, mexendo no computador, fazendo as paradas pra CDD. O analista de desempenho do Operário e a Rádio Espírito Santo do outro lado. Ou seja, tinha o Operário no meio nosso. E o cara gravando e tal, e eu e o Robson comemorando, um lá, outro cá. Quando o Pichote faz o segundo gol,
Irmão, o Robson vem, quase passa por cima do cara do Operário, ele te abraça e comemora. E o cara do Operário foi com uma cara de raiva, que no final falou, essa imprensa aqui não é imparcial. A minha vontade era de xingar, mas graças a Deus eu falei, pô, cara... A sua era de xingar, eu xinguei. Infelizmente eu cometi esse crime. Eu falei, pô, cara, aqui a gente sofre pra caramba, ainda mais vocês que já eliminaram a gente lá na Série D, sabe? Então, a nossa alegria é isso. A nossa Copa do Mundo é passar de fase da primeira fase da Copa do Brasil. Pronto. É passar de fase e chegar numa Série D bem. Nossa Copa do Mundo é essa, cara. Não tem E assim, eu fiquei muito espantado, porque nesse dia tinha, igual eu falei, né, os caras lá de Ponta Grossa transmitindo o jogo, e não incomodou ele a postura dos narradores, do narrador e dos comentaristas de falarem: é obrigação passar contra um time tão fraco, contra um time tão pequeno. E isso não incomodou, mas a gente comemorar a classificação incomodou. Então, cara... Um detalhe importante agora com o Real contra o Vila Nova, né, acabou empatado, que até uma, né, vamos deixar pra lá essa crítica à CBF. Aí eu tava já descendo já pra fazer a entrevista. Acaba o jogo, o cara do Vila Nova, o cara da Rádio Bandeirantes, você esqueci o nome dele, ele até me segue no Twitter, eu tô ligado. Eu escutei ele lá do vestiário do Real Noroeste, escutando ele. É o Vila Nova, na segunda fase, faz o Pix, CBF. Quase que eu falei, puta que pariu, vai do Pix pra casa do caralho. Mas, cara, é assim, cara, você tem que ser clubista, cara. Se a gente não for que acompanha os times, tá ligado? Imagina você. E aí vem a crítica ao pessoal que é muito mais clubista que nós, que mesmo em competições nacionais não torce pra time capixaba. Critica a gente e fala, velho, eu vou torcer pro... Colatino, não tô brincando. Colatino, São Mateus, tá ligado? Não importa, cara. Copa do... Pinheiros. Todo mundo. Todo mundo. Sendo competição nacional e o futebol capixaba em jogo, eu vou estar torcendo como e sempre. Aí Copa é essa, eu vou comemorar a vitória do Linhares em cima do Rio Branco. Eu não vou comemorar nenhum, tá, gente? Pelo amor de Deus. A vitória do Ibiraçu em 89 contra a Desportiva era Ferroviária. Eu ia falar capixaba só pra brincar, mas era Ferroviária ainda. Sei lá, contra o Guarapari, o Ibiraçu e o Guarapari. É isso aí. Pô, cara, mas muito bacana a parada da rádio, essa conexão. E tá falando da internet. E o canal do Robson Maia, volta ou não volta? Como é que tá? Começou o ano, pá, vamos. Vamos. Aí do nada a TV inventou de transmitir todos os jogos capixabão, aí complicou, né, cara? Cara, então, essa é a grande questão, sabe? Assim, eu criei o canal com um intuito muito forte, assim, era a minha ideia poder produzir uma série de conteúdos e até certo momento eu consegui, sabe? Eu fui lá no CT do Rio Branco, consegui fazer algumas imagens que muitos torcedores tinham curiosidade para saber onde que o Rio Branco tá treinando, como é que é a estrutura. A gente vai lá e consegue. Informação do mercado de transferência. Então o problema nunca foi produzir informação, porque querendo ou não você trabalha com aquilo, mas o quanto isso demandava. E infelizmente, eu acho que você vai entender isso, é muito difícil você conseguir apoio aqui. Então, pra você ter um canal hoje, você tem que ter a parte de roteirizar, de produzir, de editar, de postar, ter a frequência, apurar. Então, é uma série de fatores. E, querendo ou não, com o compromisso que a TVE assumiu durante ali o primeiro trimestre, né, quadrimestre do ano, eu não consegui ter tempo para mais nada. Assim, tinham dias que eu chegava na TVE 9 da manhã e saía 11h30 da noite. E eram dias assim, claro que isso não se repetia o tempo todo, mas com uma certa frequência. Eu me lembro de um dia assim específico que foi quando teve Vitória e Estrela. Era pela primeira fase. Obviamente o Vitória ganhou porque o Estrela não consegue mais ganhar do Vitória. Eu não entendo por que lá no Sumaré. Ganha aqui, mas lá no Sumaré não ganha. Não entendo isso. E eu cheguei na TVE 9 horas porque naquele dia, além da transmissão do jogo que eu narraria, tinha o TVE Esporte. Então você chega cedo para já colher as informações, produzir os materiais, fazer toda a decupagem ali, convidar entrevistado, enfim, produzir mesmo um programa, porque esse é um exercício que eu acho que a galera tem que fazer, porque fala assim, você fala 5 minutos de um e 7 do outro. Cara, produzam um programa um dia da vida de vocês. É uma experiência muito caótica. O Vinícius sabe disso. Isso aqui é produzido. O Robson não foi que eu cheguei aqui no estúdio e falei, Robson, vem, quer que eu bater um bate-papo hoje, agora? Não, pô, não é à toa que a gente cancelou um dia, vem um outro, joga pra cá, muda de horário. O fulano só pode estar horário, você pode estar horário. Ô, caralho, tá ligado? É uma manobra do caramba, velho. Não, e aí, tiveram dias que, assim, eram exaustivos, perdão. Então, eu pensava assim, cara, eu vou chegar em casa, 11 e pouco, ainda tem que comer, né? Básico assim de ser humano. Dormir, porque amanhã eu tenho que estar aqui de novo. Porque amanhã, hoje teve Vitória e Estrela, amanhã tem, sei lá, Atlético Itapemirim e Serra, sabe? Então, foi uma rotina muito desgastante. E, assim, eu acabei narrando 24 dos 59 jogos, né? Que foi tudo. Foram 24 dos 59. Ah, mas então você teve um tempo. Cara, acabou que eu não tive nem tempo, porque tinham aquelas reportagens, né, antes do jogo.
produzir roteiro, então tinha uma série de coisas. TV esporte. Exato, entrada ao vivo. Então, uma galera até me cobrou, falou, pô, tu falou que ia começar um projeto e não deu um andamento. Cara, não foi por falta de vontade, tá? Porque, pra ser bem honesto, se eu pudesse hoje, eu reativaria o canal, porque todas as informações que eu tenho, acaba que eu não consigo transmitir tanto, porque o pessoal não acompanha tanto. Até o seu próprio Twitter ficou um pouco parado. Tá parado, né? Tá parado. Fala a mesma coisa comigo, tá ligado? Por Pois exemplo, é. produzir isso aqui não é fácil. Fazer os gols da rodada também não é É fácil. que acaba que você não tem uma dedicação exclusiva pra isso. Cara, exatamente. Tipo assim, tô lá, muito do tempo, tô na churrascaria fazendo a parada, chega uma coisa, acabo que eu tenho, vou lá, faço os gols, edito e jogo no YouTube, Sim. volto a trabalhar. É complicado, cara. Então, E assim, eu acho que isso aqui não foi momento nenhum que a TVE me impediu. Pelo contrário, quando eu comentei com os pessoal, os gestores lá, ninguém viu impedimento nenhum de ter o canal. Só deixaram pontuado que a gente precisaria encontrar uma forma de conciliar e não conflitar a informação. Mas, assim, pra mim, é fato que foi muito difícil, durante o Capixabão, dar conta de tudo, sabe? E aí entra também vida social, né? com Responsabilidades. certeza, pô, tem que descansar. Descansar. Arrumou tempo de arrumar uma pessoa pra sua vida também. Ficar ali sossegado. Não, Exatamente. e assim, a grande questão, nem foi tanto essa pra mim, a grande questão foi o compromisso que eu também assumi com o projeto, sabe? Do Capixabão, porque foi uma experiência única pro torcedor capixaba, mas foi uma experiência também única pra gente. Foi a primeira vez que a gente fez isso. Então tinha muita coisa que era Uma das novo. perguntas era isso. Como é que foi, cara, a sensação assim de chegar, o Igor Pontini, um abraço, chegar o Igor e falar, então, galerinha, vamos lá. Transmissão de todos os jogos, dão conta ou não dou conta, como é que vai ser? Cara, assim, porra, eu sofria pra ver um jogo. Sério, eu assim, acompanhava o meu Linhares contra o Real Noroeste pelo tempo real do GE, tá ligado? A gente tá sofrendo agora na Copa ES, né? Estamos sofrendo agora. Graças a Deus, alguns jogos com transmissão, mas infelizmente alguns jogos ainda invisíveis, sabe? Mas assim, pô, eu sei quanto o pessoal do GE batalhava naquela época. Acho que, se não me engano, o Sidney me falou isso uma vez, que o GE, o Espírito Santo ganhou uma consideração que todos os jogos que teve no estado do Espírito Santo, eles conseguiram fazer o TR. Então, pô, era um trabalhão do caramba em 2014, 15... E aí agora vem o ano, todos os jogos transmitidos, que beleza. Eu viajei por esse tempo. Tava lá no Paraná assistindo Serra e Desportiva, sabe? Pinheiros não que não tava, mas Itapemirim e Porto, sabe? Tudo isso, nossa, coisa linda, cara. Cara, foi maluco, assim, você tá falando de assistir de todos os lugares. Eu lembro que teve um final de semana do Capixabão que eu folguei, que foi justamente que eu fui pra um festival lá em São Paulo. Não vou falar o nome pra não fazer merchan. Mas, eu tava assim, festival, show comendo solto lá, show da Ludmilla, cara. Tava rolando o show da Ludmilla e depois era Felipe Rett. E aí eu abri o celular e vendo Rio Branco e Nova Venécia, sabe? Você é maluco. Lá no Zenon Pedrosa. Mas, pô, eu tinha que ver o jogo. Segunda eu ia ter que comentar o jogo, não ia comentar nas escuras. Mas, assim, como que o Igor chegou e falou, né? Igor Pontini é o presidente lá da RTV, pra quem não sabe. Cara, o Igor me contou isso da pior maneira possível. Da pior maneira possível. Porque na época o Yuri trabalhava lá com a gente feliz, cara, tranquilo. Pô, entregamos mais um campeonato, tinha acabado a Série B. E aí tava tendo uma comemoração da RTV por conta da inauguração do prédio novo, do novo estúdio e tudo mais, de uma nova obra. E aí todo mundo ali já no grau, né? Vamos dizer assim, no grau, feliz. O Igor... Sei como é que é essa festa, participei de uma. Igor chegou e deu um tapinha nas costas e falou assim, ano que vem a gente vai transmitir todos os jogos. Aí eu falei, pô, todas as competições, né? Ele, não, a gente vai transmitir todos os jogos do Capixabão. Vinícius, a cerveja que era Mistel virou glacial na hora. Mas no mesmo momento, mano. Tipo assim, desceu de uma maneira tão desesperadora, porque assim, não foi porque era ruim fazer. Foi espetacular, sabe? Foi espetacular. Hoje, depois de ter feito, o saldo, pra mim, assim, não dá pra voltar atrás. Essa que é a realidade. Não dá pra ano que vem a gente virar e falar, ok, esse ano não dá pra fazer tudo. Porque a gente mostrou que dá pra fazer tudo. E o quão é bom pro futebol capixaba isso. O quanto se valoriza a competição. Mas foi desesperador porque a responsabilidade cresce, sabe? Agora, antes a gente fazia um jogo por rodada, 2 jogos por rodada. E aí você precisa ter um nível de entendimento dos times X. Agora triplica, quadriplica. Então, virou outra realidade, cara. Eu lembro que eu fiz antes da competição o Media Day, né? Outra baita ideia da TV também. Pois é, com imagens. Cara, dos 10 times eu fiz o Media Day de 8. De 8. Eu, assim, que é a Isabela Toscano, que produziu os outros 2, e ela participou de todos também. E, cara, assim, eu fiz questão de, no Media Day, memorizar o rosto de cada um, de cada atleta. Tanto é que uma coisa que foi muito legal que no Capixabão, eu podia narrar os jogos praticamente sem olhar a folha, porque eu já sabia quem era quem. Acabei virando amigo da maioria dos jogadores. Então, assim, a responsabilidade cresceu muito, sabe? E foi uma experiência
única, cara, mas assim, caótica. Essa é a palavra, foi caótica, mas deu certo. Igor, por favor, não me demite, ainda preciso pagar minhas contas, beleza? Vamos fazer tudo de novo ano que vem. Pode ficar tranquilo. Cara, eu falo que a quebra foi agora. A Copa S já foi. Porque tava todo mundo, pô, todo jogo, TV é como se fosse fácil, né? Eu entendo que não é fácil. Já trabalhei na TV, sei como é que é, cara. É uma luta, uma diária, e fazer uma transmissão não é fácil. Pô, são 6 câmeras, você imagina que por trás de cada imagem é um operador de áudio, é um cara que botou o cabo ali, é um cara que foi lá testar, ver se o vídeo tava chegando no vídeo, tem o GC. Então, cara, é muita gente trabalhando. Diretor de corte, cara, sofre demais. E aí você pensa... Grade de programação. Grade de programação. Tem um cara que é o Hugo, né? O Hugo lá, nosso diretor, que ele tem que pensar se isso encaixa na programação, montar a equipe que vai transmitir esse jogo, não conflitar o horário, porque o cara que tá lá operando câmera é o mesmo cinegrafista que tem que atender o telejornal diário. Então, é uma logística muito grande a ser feita e a ser pensada. Então, às vezes as pessoas acabam esquecendo um pouquinho disso, mas é claro, né? Não faz parte da realidade, a pessoa quer ver o produto. Exatamente. Mas tem um custo muito alto. Tem. Então, aí agora chega na Copa S, um jogo por rodada, aí vem uma Série D também no meio, chega, tipo assim, toma essa bola de Danilo nos peitos e sai jogando. Basicamente inclusive, isso. Hoje tem Série D, né? Tô vindo aqui gravar, mas daqui a pouquinho... Exatamente. Tem Série D daqui a pouco. Real Noroeste e... Santo André. Isso aí, lá no Rochão. Mas o Robson vai narrar aqui do estúdio da TV, só pra deixar claro, né? Eu vou narrar aqui do estúdio do podcast. Quem sabe um dia a gente chega nesse patamar. Mas, pô, cara, eu lembro agora você falando, as plaquinhas do Jornal do Meio-Dia também foram algo sensacional, né? Ano passado na Série D, cara. Mas eu fui podado. Ah, essa aí eu fui pô, podado. só porque tava dando entretenimento pra gente na CDD. Claro que a gente vai falar, depois disso a gente vai falar dos memes do Capixabão, mas, pô, eu lembro das plaquinhas, Jacaré virou, como é que é? Do... Lagartixa. Foi do Brasiliense, né? Jacaré virou lagartixa. Teve outro também lá. Aqui não Sucuri. Exatamente. Au, gol do Real. Exatamente, cara. Maravilhoso. Eu e minha casa servimos o Wade, foi a melhor, inclusive. Exato. Não. Cara, eu acho que assim, aquela experiência foi muito maneiro, porque uma coisa que eu sempre senti muita falta aqui, aí, cara, não é porque eu tô aqui, eu sempre falei isso pra você. Eu acho brilhante o que vocês fazem. Eu acho que futebol e entretenimento, eles caminham juntos, cara. Não tem como desassociar. Nós que estudamos o Thiago Leifert no jornalismo esportivo foi basicamente Exatamente. isso. Né? E assim, eu acho que hoje o fenômeno que virou, com Desimpedidos, até mesmo a Globo incorporando os canais mais tradicionais, né? O Sport TV tinha o Magno Navarro. Exatamente. Então, assim, eu acho que as coisas têm que caminhar juntas. Uma coisa que eu sempre brinquei e falei com você, que é um dia que eu queria que a CDD tivesse dentro da TVE, pra caminhar juntos, ou poder a gente exibir ali por um minutinho. Alô, Igor. Exibir por 1 minuto, assim, os memes da semana, tá ligado? O que a CDD falou. Igual o próprio Redação Sport TV às vezes faz, a zoeira. O GE faz isso, ele pega no final do jogo, veja os memes que circularam nas redes sociais. Exatamente. O programa do Lucas também, que acontece, o Lucas Gutierrez toda quarta-feira. Então, cara, eu acho que as coisas caminham juntas. E aí eu tentei levar, só que naquele espaço ali não cabia. Que é um jornal da hora do almoço, jornal mais sério. E exatamente. O público é diferente. O Jornal do Meio-Dia era um jornal tradicional. É um jornal que teve por anos na Rádio Espírito Santo. Então, assim, a proposta não combinava. E pro TV Revista, hoje, não sei se combina tanto por ser um programa mais cultural. O pessoal que assiste é um pessoal mais da cultura, eles não vão entender essa zoeira. Então, a minha opção sobrou ser a zoeira vir pro TV Esporte ou parar. E aí, foi uma decisão até minha mesmo, naquele momento, das plaquinhas, das zoeiras, dar uma segurada, pelo menos, no TV Esporte, porque a gente tem uma janela curta e é melhor você debater, trazer um convidado ali para expor uma situação. Então, foi uma escolha que acabou sendo feita, mais por uma questão de adaptação do programa, mas... Pô, que era maneiro, você chegar ali. Só que assim, eu ficava até pensando, pô, se eu tô mantendo essa zoeira aqui na Série D, eu vou ter que manter essa zoeira no Capixabão. Pessoal da Desportiva, do Rio Branco, do Vitória, do Serra ali, do Nova Venécia, do Real, não vai entender legal. Então, melhor podar aqui a brincadeira. Assim, eu posso até falar, né? Vai virar corte isso aqui, o pessoal da Desportiva vai amar. Mas certeza que você levantar a plaquinha, mais uma vez, Desportiva eliminada no mata-mata. Acabou. Eu já tenho dificuldade pra entrar no Araripe, né? Então, assim... O que não deixa de ser mentira. O pessoal da Desportiva sabe, mas fazer o quê? Acontece. E até, cara, a gente falando... Assim, pra deixar claro, tá eu e o Robson aqui, a gente não comprou o Robson pra ele dar uma gama de memes durante o Capixabão. Entendeu? O bambu, o bumbum guloso, foi tudo coisa da cabeça dele. Mentira. Comprou. Temos nem patamar pra isso, pô. Tá aqui, olha aqui. Olha o tanto patrocinador, cara. Não, vai pro próximo aí, pô. Olha lá, ó. Esse aqui já tá bancando tudo. Não vem com esse papo, não, pô. Mas, sério, foi até uma parada que você falou. Você tentou ser o mais espontâneo possível e trazer esse entretenimento um pouco pra dentro da transmissão, né, cara? Algumas pessoas reclamavam, outras achavam engraçado, mas é da vida. Cara, eu vou te falar uma parada assim que
algumas pessoas podem até entender como vitimismo, né? Como costumam dizer. Mas por muito tempo, assim... Cara, eu entrei no jornalismo esportivo querendo ser narrador. Sempre quis ser narrador. E eu ouvi incessantemente, cara, você não tem voz de narrador, não. Tu não tem bordão. Pô, tu não é narrador. Eu ouvi isso por muito tempo. E eu nunca, assim, meio que desisti do que eu pretendia, sabe? Do que eu queria fazer. Porque, cara, eu acho que, assim, as pessoas são muito fixadas naquela ideia de que o narrador tem que ter aquele vozeirão. E aí a gente tem gente com vozeirão que é muito bom profissional. Flankilane, pô. Você fala agora, se for vozeirão, lembra do Flankilane na hora. Pelo amor de Deus, a voz do Flankilane é... Flank, pelo amor de Deus, então uma coisa que eu invejo de você é a tua voz, tá? Como diz o Ferreira, se eu tivesse essa voz, eu estaria trabalhando na BBC, BBC de Londres. Exatamente. O Ferreira mesmo tem uma voz, assim, excepcional. Paulo Duarte, posso falar vários aqui. Jair Oliveira. Vanderlei Alpoim. Alpoim, caralho, Alpoim é muito nostalgia, exatamente. Cara. Jair Oliveira, são pessoas que têm uma voz, assim, que facilmente o seu ouvido, cara, te cativa. Com certeza. Pra quem não sabe, você que vai lá no GE vê aqueles vídeos da década de 90, 80, Desportiva na Série B, Linhares, campeão em 94, 95, a voz que tá narrando é do Vanderlei Alpoim. Vanderlei Alpoim. Eu tive a oportunidade de trabalhar 1 ano com o Vanderlei Alpoim. Não, eu queria... Vanderlei, tá vendo aqui? Volta. Volta pra rádio e vem aqui conversar com a gente. Volta pra rádio, pra TV, pra tudo. Mas, assim, o Vanderlei... excepcional, inclusive dá pra gente falar só dos profissionais, né, cara, depois. Com certeza. E assim, eu sempre ouvi muito isso, cara, tu não tem voz de narrador e tudo mais. Então eu sempre busquei ser do meu jeito, cara, fazer do meu jeito. Assim, eu tento ser a pessoa, eu estudo muito os times antes de fazer transmissão, com dados, estudo muito pra tentar levar pro torcedor. Cara, uma questão de profissionalismo. Eu acho que o narrador ele tem que tentar ser fiel ao nome do jogador ali, porque o cara que domina a bola e erra o passe, e você fala o nome de outro, o cara não fica feliz, sabe? E, assim, eu tento valorizar, trazer informação, detalhe. Então, eu sempre busquei isso. E uma das coisas que eu sempre fiz muito é, tipo, essa pegada zoeira, sabe? De brincadeira e tudo mais. Então, algumas coisas eu até, tipo, soltei muito sem querer. Não, o Bambu entrou, foi muito... Foi muito espontâneo. Espontâneo. Tanto que passa uns 2 segundos ele... Não, ficou legal isso aí. Foi muito assim, e era o primeiro jogo do campeonato, então, cara, eu já tava narrando jogos pra canais de clubes, eu narrei por muito tempo pro Porto, narrei pro Aster, narrei pro Rio Branco, narrei jogo de base, até mesmo pra Federação, narrei alguns jogos, na época que era Maicujo, né, Leve. E tal. Então, assim, eu tava narrando jogos, mas narrar na TV era, tipo assim, uma competição de Série A, eu já tinha narrado... Começando todo o projeto que você sabia que tava vindo. Exato, era a primeira vez, então, assim, eu tava, beleza... Eu tenho minhas diferenças, meu jeito de ser, mas agora, vamos lá. E eu tô narrando o jogo, cara, e eu queria muito falar que o Estrela não conseguia ter uma sequência com o goleiro, porque, pô, a gente tem que fazer o podcast do Estrela, né? O Estrela tá passando por alguns anos aí que não tá dando pra entender. Isso que tá ganhando meu Linhares 2014, tá vendo? Passa por isso. É o preço. E aí, eu só lembro que eu fui comentar assim, cara, o Júlio César chegou, tal, mas era uma temporada que oscilava, o Robert não foi titular, o Bambu entrou, cara. E foi bem na época do Laelo estourado também. Tanto que a gente publicou no TikTok, Laelo Eterno, pô, tem quase 500 mil de visualizações. E você não tá entendendo. Não foi com vocês, porque eu fico com fone, eu escuto o estádio, né? Escuto o repórter, mas eu escuto o retorno da transmissão. Cara, a central de controle ali, o Ramon Porto, que é o nosso diretor de corte, era uma risaiada que você não tá entendendo, você não consegue dimensionar. E assim, eu narrei o jogo por uns 10 minutos com todo mundo rindo à volta, sabe? E o meu celular disparando de mensagem. O comentário no YouTube era tipo assim, a gente fala, né? Hashtag Capixabão na TVE, participe conosco, tal. Era só assim, ó, o Bambu entrou. Então assim, virou uma parada unânime. E aí, essa aí foi pérola, assim... que foi muito sem querer. O do Bumbum Guloso, teve uma parte ali que foi sem querer, porque veio na minha mente, e eu filtrei, eu falei, eu falo ou não falo? Eu falei, pensei, vou falar. Então, assim, até desculpa aí pro Tonhão, né, o zagueiro. Aconteceu esse final de semana de novo com o Vitória. Mas, pô, o cara defendeu com a bunda, aí não teve como não falar. Aquele ali foi realmente, essa aí não dá como justificar não, pô. O cara ali também joga a bunda na bola. Joga a bunda, o cara deu uma bundada na bola, entendeu? Então, assim, eu tento trazer essa parte zoeira. E aí, eu comecei a ouvir muito depois, porque depois que cansaram de falar que eu não tenho voz de narrador, começaram a falar assim, pô, isso é postura antiprofissional. Nem sei se eu podia falar porra aqui mesmo. Mas tá na internet, tá tudo bem. Pois é. Postura antiprofissional, tal. Eu lembro que num grupo da imprensa aí privada eu fui criticado, que é outro detalhe que acontece muito. A imprensa capixaba. Cara, como eu falei no começo, né? Nós somos a nova geração. Exatamente. Então... E aí a gente incomoda algumas pessoas que por muito tempo achavam que eles eram os caras, tá ligado? E assim, uma coisa que... Vamos até abrir o parênteses. Eu não cheguei pra tomar o lugar de ninguém, não. Eu quero conquistar o meu espaço. Exatamente. Por exemplo, hoje eu trabalho com um cara que eu tenho muito orgulho de falar que foi minha referência por muitos anos, que é o Ferreira, sabe?
Eu entendo que tem muita gente que não gosta do Ferreira, da figura do Ferreira. Porque ele é rio-branquense. Porque o Ferreira narra igual um canhão. Pô, cara, eu adoro Ferreira. Adoro trabalhar com o Ferreira assim. Ferreira eu gosto muito dele porque a narração de São Paulo, quem tem no Espírito Santo é ele. O restante dos outros narradores são mais a narração do Rio de Janeiro. Exato. Eu já gosto mais da narração de São Paulo. Cara, o Ferreira, ele é um cara que a criatividade dele, assim... De peito aberto, de bem com a vida. As pessoas acham que aquilo ali é forçado. O Ferreira é espontaneamente daquela forma. Ele é aquela pessoa. Então, acaba que, tipo assim, hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com um cara que eu admirei por muitos anos. E isso pra mim é muito maneiro. Quando eu comecei jornalismo, e aí eu estudava na UFES e tudo mais, eu até falo isso. O Richard, eu vi o GE, né? Já acompanhava o GE. O Richard era o cara que escrevia pro GE. Pô, hoje eu tenho orgulho de falar que o Richard é meu amigo, cara. Não, eu também, cara. Então, assim, eu não vim tomar o lugar do Ferreira, não vim tomar o lugar do Richard, não vim tomar o lugar do fulano, do Beltrano. Cara, eu vim pra trabalhar com essa galera. Pra mim, o mais maneiro é poder falar que eu trabalho com essa galera, sabe? Cara, eu acho que teve um momento da minha carreira, assim, que pareceu muito contigo. Por exemplo, quando chegou eu comecei a acompanhar o futebol capixaba. Vocês sofreram com isso, o capixabão também, né? Sim, fato. Até porque na verdade, a gente pegou algo que ninguém fazia. E aí a gente começou, claro, eu até falei isso com a Ana Maica esses dias, que a Ana Maica falou, vocês fizeram trabalho pra gente no começo. Claro, eram 3 adolescentes, 16 anos, sem fazer nada em casa. A gente ficava o dia inteiro pensando em meme, pensando em alguma coisa, aí criticava fulano, criticava ciclano. Não tava nem aí pra nada. Quando a gente foi criando consciência, 18 anos, chega alguém e fala, um processo tá pra chegar, você começa a criar juízo na cabeça, né? E foram muitos. Exatamente. Daí, agora não, pô. Agora a gente era mais só zoeira, agora é mais zoeira e informação também, porque a gente cresceu muito. E aí, cara, eu lembro que antes de entrar pro jornalismo e tal, fazer faculdade, conversei com o Richard no Facebook, eu lembro, quanto que é o salário, como é que funciona. Vim um dia, ele foi entrevistado por eles lá na TV Gazeta, lá na sede e tal, porque a gente bateu o número de 10 mil seguidores em todas as redes sociais, fizeram uma matéria com a gente e tal. E aí eu fiquei, caramba. E aí passou um tempo atrás, o Richard publicou uma parada. Com informações de Vinícius Antunes, não sei quem tá... Não lembro qual é, mas, cara, eu olhei aquele negócio e falei, caralho... Isso é muito doido, né, cara? É porque, tipo, até um tempo atrás, eu era o moleque que tava comentando aquele tweet. Eu era o que ficava dando F5 pra ver a informação chegando, exatamente. Sabe? E aí agora eu virei o cara que um collab de informações. Exato. Cara, é muito doido isso, sabe? Cara, eu fico, e o Espírito Santo é massa porque, como é pouca gente, pequeno, a gente acaba tendo uma ascensão, querendo ou não. Pô, Robson, quem que era você em 2019 no futebol capixaba? Eu nem trabalhava no futebol capixaba, né? Ele chegou em 2020, mesma coisa a gente, pô. Tipo assim, 2016 foi e voamos. Entrei na faculdade em 2018. Cara, e o mais impressionante é que espaço tem pra todo mundo. Sim, cara. Espaço tem pra todo mundo, cara. Assim, é óbvio... A gente acabou de falar um montão de coisa que a gente não faz porque não tem tempo. Exatamente. Então, assim, por exemplo, é até uma coisa que eu falo, tipo assim, muito pra quem me procura, assim... porque me vê novo, provavelmente acontece com você também, esses moleques que estão mais novos, assim, começando a faculdade, estão no meio da faculdade, me perguntam muito assim, cara, como é que eu faço pra chegar em tal lugar? Como é que eu faço? Eu sempre respondo, faz o seu. Porque, assim, em 2020... O Vinícius tá de prova, eu fui contratado pra TVE pra fazer rede social. Sim. Era o meu sonho trabalhar com rede social? Jamais. Jamais era o meu sonho fazer... Robson chegou uma semana antes da pandemia, eu lembro muito bem. Exatamente. Meu sonho não era fazer post sobre o programa de cultura que ia ter. Cara, mas eu topei o desafio, porque eu falei, na primeira brecha que tiver, eu vou tentar. E aí, eu aproveitei o momento que eu entrei, que eu já era funcionário da TVE, e comecei, no meu Twitter próprio, comentar os jogos do Capixabão. Eu lembro que o primeiro jogo que eu fui comentar, e o Vinícius vai gostar de lembrar, foi um Rio Branco 35, Linhares 0. Não, exagera não. Foi 10-0 Rio Branco, e o crachá que ele entrou no estádio da TVE foi eu que Vinícius. prestei pra ele. Exatamente. Porque nós dois éramos estagiários, e eu ia voltar pra Linhares, porque eu não queria ver a vergonha do meu time, porque eu já tinha visto o Linhares tomar 12 do Vitória. E aí, eu só lembro assim, cara, que a partir dali eu comecei a twittar, Rio Branco, eu lembro, era Rebé, Matheus Rebé, né? Isso, Matheus Rebé. Matheus Rebé é um atacante de ponta direita, consegue flutuar bem entre os espaços, jogador de muita velocidade, muito arranque no último terço do gramado, tal. Comecei dali. E aí, isso foi assim, naturalmente, abrindo portas. Então eu comecei a fazer o meu, tá ligado? E aquilo ali atrai um torcedor, atrai outro, atrai o hate, né? Mas assim, eu comecei no meu. Então espaço tem pra todo mundo. E é uma coisa que eu sempre reforço. Eu não sou melhor do que nenhum narrador que tem aqui no estado. Eu não sou melhor do que nenhum outro repórter. Não sou Cara, eu faço o meu, sabe? Eu vou ali, eu tento conversar com os jogadores. Uma coisa que eu gosto bastante é poder falar que eu sou amigo da maioria dos treinadores, que eu paro pra entender. Porque, assim, eu sou o cara que tá lá no TV Esporte, eu sou conhecido por ser polêmico, por criticar.
Já critiquei o Roy várias vezes. Já critiquei o Ney Barreto várias vezes por opções. Inclusive, critiquei no último final de semana porque tirou o Aloysio no intervalo. Mas eu sou o mesmo cara que elogio as virtudes, entendeu? Eu sou o cara que viro e falo isso pro Ney. Falo, olha, Ney, não concordei com sua decisão. Por que você fez ela? Ah, tal. Ele me explica e eu falo, olha, a minha visão é essa, e ele me fala que ele concorda ou não com o meu ponto. Porque, cara, eu acho que isso é uma visão que pra mim falta no futebol brasileiro. A imprensa não é dona da verdade. O treinador é quem faz o trabalho. Então você tem que entender a motivação dele ter feito aquilo e ele está suscetível a erro, sabe? Isso aí pra mim é uma coisa que é óbvia, é nítida. Nenhum trabalho é 100% correto e perfeito. Vamos pegar o melhor trabalho do Brasil hoje, do Abel Ferreira. Tem deslizes, entendeu? Tem o negócio de tirar o telefone da mão do repórter. Exato. E aí, 48 nem cartão só isso, amarelo. eu falo de dentro de campo. Ah, sim. Vamos pegar o melhor. Vou corrigir. Pra mim, o melhor trabalho no Espírito Santo em termos de potencializar elencos. E aí, obrigado, grupo do hate. Ney Barreto. Mas tem uma série de erros. Olha o Vitória. Vitória tem problemas. E tem problemas por conta de defasagem de elenco? Tem problemas por isso. Mas tem problemas de organização que partem do treinador. E o Ney tá ciente disso. Então, eu acho que esse é o ponto. Você tem espaço para tudo, você tem espaço para criticar todo mundo, tem espaço para todo mundo trabalhar. Então, essa é uma parada que eu acho que vale muito a pena ser reforçado. Com certeza, por exemplo, tem muitas pessoas, vamos lá. O Breno é meu calouro, o Breno que tá na Gazeta hoje, meu calouro. Coelho. Breno Coelho. Caio Vasconcelos tá trabalhando como GC lá no pessoal da TVE, também trabalha lá. Quer entrar no mundo. A Clara, que tá hoje no Vitória. Muitos deles chegaram pra mim perguntando, cara, como é que faz? É muito Isabela Toscano, pô. Isabela Toscano. Pô, a Isabela foi uma revelação da TVE, a Maria Carla... Aí tu me pegou. Hã? Aí tu me pegou. Não, mas era de vocês, pô, saiu de lá. Quem? Bárbara Coelho. Não, a Maria Carla Lanhos, como é que é? Que é cria do Ana Clara Lanhos. Ana Clara Lanhos. Que é cria do Jairo Peçanha. Pupilo de Jairo Peçanha. Exatamente. Que não vai usar Foguetinho ou Gustavo Perereca, sim. Cleverson e Gustavo Evangelista. Mas assim, muita gente vem. Como é que faz? Até chegar. Pô, a CDD não tem estagiário. Eu falei, mano, não tem dinheiro nem pra mim. Imagina pra um estagiário. Estagiário é sacanagem. Mano, a gente criou CNPJ tem pouco tempo. Tem 6 meses que a gente tem CNPJ. E aí eu falei, cara, pega pela faculdade. O que eu fiz? Tava lá, sabia do projeto e queria entrar. Juntei uma galera, tem um abraço, o Kennedy. Meu Deus, errei o nome do moleque. Kennedy. O Kennedy estava lá, aí juntamos, reativou um programa de esporte que tinha na FAESA. Reativamos e tal, mudamos o nome. Fomos lá no Jair, a SEC. Jair olhou, ouviu o professor responsável, a SEC. No que seja, o primeiro jogo que eu fui na beira do campo foi um Vitória Itapemirim, em 2019, domingo às 10 horas da manhã. Eu tava de calça e camisa escura à beira do gramado. Eu já vi essa imagem, você e Lucas Melo lá na beira do gramado. Se não for o Lucas, foi o Bernardo, é um dos dois. Isso aí. Eu tava pela FAESA ainda, e comecei a cobrir. Paz, pô, chegou a oportunidade pra mim da TVE, eu fui. Aí acabou a pandemia, tive que voltar pra casa e tal. Beleza. Mas, cara, depende de você. Então, cara. Você que tá aí na faculdade e ainda querendo, vai atrás, cara. Espaço tem. Comece no jogo, sabe? Pergunta pra... eu posso contar? Não acho que é o primeiro, assim, vai chegar alguém te pagando 3 mil reais, não, tá, irmão? Você ganha 3 mil hoje? Isso aí então, não. Nem eu. Infelizmente. Então, tipo, na 3 mil pro resto da vida, sabe? Então, cara, como a gente falou, tem muito espaço. Igual, destacar. A gente começou assim. Lucas Melo, pô. Lucas Melo tinha um Portal 5. Portal 5, que era da FAESA. Exatamente. Que era da FAESA. Xaló. O próprio Richard começou também, cara. Todo mundo fazendo o próprio, sabe? O Schaefer também tava nessa toada, se eu não tô enganado. Schaefer, grande. Então todo mundo foi começando assim, cara. Devagar. E hoje a gente olha, por exemplo, o blog Espírito Santo lá no ESFC, lá no Instagram. Que baita ideia, cara. Que trabalho excelente, tá? Eu nem sei se o menino... esqueci o nome dele, mas não sei se o menino estuda jornalismo, marketing, alguma coisa, mas é isso, sabe? E aí a gente vê como, exemplo, tem muita coisa que a gente pensa e faz, só que não consegue fazer por falta de tempo, como a gente acabou de falar. Então, cara, tem espaço pra todo mundo. Tem o tanto de pedido que já... Volta pra Vitória. Eu falo, cara, não dá. Eu tenho outra questão lá em Ares pra resolver. Sabe? Mais espaço, oportunidade tem. Claro que algumas das vezes o salário não é aquela mil maravilhas, mas... Não é nunca. Fazer o quê? Vai muito da boa vontade. E, assim, Robson, até falando de carreira, cara, você já falou pra mim que você Valadares, Juiz de Fora, eu lembro que você comentou. Como você começou no jornalismo, assim, cara? Tipo assim, qual foi o seu primeiro estágio? Cara, eu comecei no jornalismo lá em Juiz de Fora. E aí, assim, eu fiz projetos da faculdade, pesquisa, né? Sabe, o Robson veio de Juiz de Fora pra UF, não, né? Exatamente. Eu transferi minha faculdade de lá pra cá. Isso. Mas eu sou, assim, da região de Governador Valadares, né? E aí, lá em Juiz de Fora, eu tive algumas oportunidades muito pontuais. Então, por exemplo, lá tinha a Rádio Facom, né? Que é a rádio da faculdade lá. E
Eu aprendi com o professor Márcio Guerra sobre narração esportiva, aprendi sobre comentários. Foi ele que me instigou a fazer cursos de análise tática que eu fiz por muitos anos, cara. Gostava muito, inclusive saudade de fazer umas análises táticas. Mas isso aí eu já sou leigo pra caramba. Foi assim que eu comecei, inclusive, aqui, né? Que eu comecei a ganhar espaço, foi falando de análise tática. E eu fiz os cursos da Universidade de Futebol, comecei a ter esse interesse. Mas eu lembro que minha primeira maior oportunidade foi assim, porque lá tinha a Rádio Facom, a gente transmitia jogos aleatórios do Brasileirão, mais por treino. E o Tupi, lá tava na Série C na época do Campeonato Brasileiro. E aí, eu lembro, nunca vou esquecer esse jogo na minha vida. Tupi Bragantino, Série C, o Bragantino que virou o Red Bull Bragantino. O Bragantino, não lembro se estava para cair ou não, mas o Tupi já tinha sido rebaixado, estava muito mal das pernas. E eu fui no jogo. Um jogo que tinha, sei lá, eu ia ao jogo, né? Tinha 50 pagantes. Tava com o ingresso comprado. E aí tinha um colega que ia fazer ponta, porque a CBN lá transmitiu os jogos do Tupi, CBN Juiz de Fora. E a CBN sempre pescava alguns repórteres, porque no mesmo final de semana, como o Juiz de Fora é muito próximo do Rio, tinha muito jogo do Rio. Então Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo era lei ter na CBN. E o jogo do Tupi era muito próximo do horário do jogo do Botafogo, eu acho. Alguma coisa assim. E aí a equipe dele estava deslocada para fazer o jogo no Rio de Janeiro. Ou se não, era no tubo, enfim, era fazer de geladão, né? Como é que chama? E aí eu lembro que chamaram as pessoas da Rádio Facom. Então era um narrador de lá, tal. E eu era o mais novo, eu não ia fazer. Cara, me chamaram pra fazer o jogo. Tipo, o cara não podia fazer. Então, assim, eu lembro que eu tava no primeiro período da faculdade, 5º mês, e assim, Robson, então, pintou uma oportunidade, você quer fazer ponta? Fiz ponta, cara. Você quer fazer ponta de Tupi Bragantino? Ponta seria o quê, no caso? Que eu tô ligo. Cara, o ponta exatamente, repórter de campo, né? Tá. O narrador fala assim, passa perto da trave, não é isso mesmo, Robson? Aí você vai lá entendi. Refaz você descreve melhor o lance, né, com a sua visão lá do campo. E aí eu fiz ponta, nem foi do campo, foi da cabine. Mas assim, aquele dia, cara, foram arrepios assim, sem explicar. O Tupi perdeu de 1-0, tava fazendo ponta do Bragantino. Um chutaço de um cara que eu nem lembro o nome, assim, lá do meio de campo praticamente, gol do Hulk. E aí foi um golaço, assim, e foi uma experiência excepcional. Só que eu me mudei pro Espírito Santo meses depois. E aqui eu tentei, cara, eu lembro que minha primeira tentativa aqui de fazer alguma coisa relacionada ao futebol foi... Eu lembro que eu entrei no Instagram do Vitória, o Instagram do Vitória era parado, eu morava muito próximo ali do Salvador Costa, e aí eu tenho até hoje, deve ter até hoje essa mensagem aí, obrigado, hein, Vitória, por responder, valeu, Guilherme Kenzo. E era assim, oi, tudo bom? Eu sou estudante de jornalismo, me proponho a fazer assessoria pra vocês de graça. Nunca responderam essa minha mensagem, tá? Nunca responderam. E aí, cara, eu fui tentando, até que Bernardo Barbosa, já conhecia por conta de UFES, e por conta de ganhar título em cima de Vinícius. E a gente acabou, tipo, virando amigo. E o Bernardo me falou, cara, lá na TV abre vaga. Não sei se vai ser pro esporte, mas tenta. Fui pras redes sociais. Nas redes sociais, comecei a fazer o meu, tentava achar uma brechinha. E aí, uma gratidão que eu vou ter eterna foi o Lucas Melo, né? O Lucas que comandava o esporte da rádio, ele era o gerente de esportes da Rádio Espírito Santo. Um dia falou, olha, vou deixar você participar do programa. E depois eu participei do primeiro. Graças a Deus, nunca mais saí. Foi uma experiência. E até umas perguntas está aqui anotado. Quem deu a sugestão foi o Isaac. Você esperava ter esse reconhecimento todo aqui no Espírito Santo? Porque, querendo ou não, cara, não tem como não falar hoje de futebol capixaba sem falar de você. E essa ascensão rápida, assim, cara, você imaginava que seria dessa maneira? Cara, eu achei que aqui seria... Assim, porque quando eu vim pra cá, eu não tinha ligação com o Estado. Eu achei que seria um rito de passagem. Vou ali, vou me formar, vou ter uma experiência e vou embora. E, assim, isso é algo que eu nunca nem comentei com ninguém, mas eu tive a oportunidade de ir embora já. Já tive uma oportunidade boa, não por questão de salário, mas, assim, até um pouco melhor de visibilidade, que eu já tive a oportunidade para ir embora e não fui. Eu acho que, de certo, isso foi no meio do capixabão, né? Eu criei um elo muito forte com o futebol daqui. Eu não sou capixaba, eu sou mineiro, não tenho problema nenhum em admitir isso, mas assim, eu sou apaixonado pelo futebol do Espírito Santo, sabe? Eu critico muito, porque eu vejo muito potencial e que não é explorado, que às vezes é mal feito. Mas já tive a oportunidade para ir embora e não fui, porque eu criei um elo muito grande. Então, assim, de verdade, nunca esperei que eu fosse chegar no estádio e uma pessoa fosse pedir para tirar foto comigo. Isso aí aconteceu na final do Capixabão, né? Isso é maluquice. Eu cheguei lá no jogo do Nova Venécia Real, lá no Rochão, e aí umas 3, 4 pessoas pediram pra eu tirar foto com ele e com o filho. Eu fiquei, que isso, cara? O que tá acontecendo? Cara, do nada eu virei o Luiz Roberto, tá ligado? Assim, mas, pô,
eu nunca esperava, cara, mas assim, eu sempre trabalhei por isso, acho, de alguma forma. De verdade mesmo, assim. É o que eu tava falando. Tem dia, Vinícius, que é até engraçado. É 2h da manhã eu tô recebendo ligação de dirigente pra me dar alguma informação. E às vezes nem é pra me dar informação, é pra criticar a decisão de um outro dirigente. E aí acaba soltando a informação. Mas assim, cara, eu me dedico muito. Graças a Deus eu tenho uma relação muito boa com os clubes, assim, no geral. Com os dirigentes, com os atletas. Até mesmo com pessoas que fazem futebol, como é o caso da federação, apesar de críticos, né? Por exemplo, eu sou o cara que mais bate em arbitragem, mas... Não, isso aí, arbitragem no Espírito Santo é um papo, um podcast só, mas E aí, a única crítica que eu tenho à gestão atual da federação é essa, é a questão da arbitragem, sabe? acaba que essa vai ser uma crítica pro Brasil inteiro, né? Infelizmente Sim, é um problema e do acaba Brasil. que é um negócio cultural, né? Exatamente. Então, assim, eu respondendo a pergunta do Isaac, eu acho que eu nunca imaginei que, tipo, isso fosse acontecer em tão pouco tempo e da forma como tá acontecendo, porque eu achei até engraçado, tipo, eu fiquei alguns jogos da Série D sem narrar, né, as primeiras rodadas, porque eu tava viajando, tava Esse nome descansando. que tira folga, tá? Rapaz, tava acumulado lá, hein? Tava. E como tava. E aí, tipo assim, um cara foi lá e comentou, tipo assim, pô, coloca o Robson pra narrar um jogo da Série D. Eu fiquei tipo, caralho, o cara sabe o meu nome. Primeiro, pra mim já é maneiro, sabe? Mas enfim, uma parada que me surpreende muito positivamente, cara. Cara, e você falando disso, eu lembro que no final da Copa S aconteceu uma parada comigo, assim, do Capixabão. Só que foi assim, ei, Vinícius, da CDD, vai tomar naquele lugar. Ah, isso aí também acontece aos montes, né? Cara, se eu... Mas eu sei que é brincadeira, tá ligado? Eu Ou podia- Não, eu levo na brincadeira. Eu podia te mandar um print depois de uns hates que eu recebi pra você botar aqui na edição. Porra. Pá, É tipo assim, Robson tentando ser engraçado. Ha, 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 ha. Tipo, mano, o cara parou um dia da vida dele pra achar meu Instagram e ir lá falar isso comigo, tá ligado? Eu acho isso muito maneiro, mas assim, hates também são bem-vindos, gente. Obrigado por estar assistindo meu trabalho do mesmo jeito. É isso aí, é o engajamento que importa, né? Importa. O like e o dislike tem a mesma função. Exatamente. Então, mas, cara, é muito bacana. Eu concordo com você, tipo, no sentido que eu tenho também. A gente brinca com todo mundo e que bom que todos os dirigentes aceitaram isso. Todos eles veem que a gente brinca com todo mundo. Um dia a gente vai brincar mais pesado com o Vitória, porque o Vitória tá na Série D, entendeu? Se o Vitória tomar uma goleada, nós vamos brincar mais com o Vitória. Não vamos brincar a mesma proporção, por exemplo, com o Gel. Sim. Que não vai dar todo o engajamento, mas assim vai. Pô, igual, o Henrique mesmo ama falar do 12-0. Tem dia que eu nem lembro. Tô lá no WhatsApp, chega um vídeo do Henrique. Falando do 12-0 do Vitória em cima do Leão. Eu falei, cara, mas esquece o 12-0. O CT, o ano passado, perdeu todos os jogos. Fala do CT. Não, mas o 12-0 que importa. Sabe? Então. Cara, o futebol é zoeira. Cara. E se tá falando do teu clube, cara, é porque ele incomoda de alguma forma, tá? Só um recadinho pra galera aí que acaba... Ai, por que vocês falam tão mal de fulano? Igual, pô, torcedor do Rio Branco teve uma época que me pegou pra Cristo, tá? Não, porque Rio Branco. Gente, a gente critica o Rio Branco porque o Rio Branco é um clube grande, entendeu? A gente critica porque tem potencial. Mesmo vale pra Desportivo, mesmo vale pro Vitória, pro CR, então a crítica é feita por isso. Falando nisso, a pergunta que não quer calar desse podcast, ah. eu acho que tem muita gente assistindo até agora querendo saber. Falando nisso, então quanto tempo, parceiro? É a última pergunta, então. Ih. É 1 hora. Você já fez as pazes com a torcida desportiva? Parcialmente. É porque não teve outras dívidas, né? Só a desportiva tinha dívida, tô brincando. Tipo assim, tem, né? Mas o problema é que você só acabou lançando aquela da desportiva que pegou, cara, acho que foi uma das primeiras matérias suas. Foi. E aí acabou tendo uma repercussão. Caramba, eu fiquei, porra, irmão, que doideira. Não sabia que todo mundo odiava o Robson assim. Cara, nem eu sabia, pra falar a verdade, tá? Mas assim, o bagulho da Desportiva foi o seguinte, eu tava começando na rádio, e aí eu era setorista da Desportiva, naquele momento. Eu era setorista da Desportiva. Eu lembro que tinha um programa na mesa, o Jairo cobriu o Rio Branco, o Jotinha cobriu o Vitória, o Lucas fazia a apresentação, a condução, o Bernardo cobria os clubes que naquele momento estavam na Série D, que era o Real e, se eu não me engano... Rio Branco de Venda Nova? 2020? Não, Rio Branco... Era Rio Branco de Venda Nova o Bernardo cobria, porque o 2021 que o Rio Branco de Venda Nova foi, 21. né? Não, Venda Nova foi pra Copa do Brasil... 20 era Real e Vitória. 20 era Real e Vitória. Isso, Real e Vitória. O Bernardo cobriu o Real Noroeste, e o Jotinho Vitória, obviamente, né? Uhum. E aí, dos times grandes, né? Tinha o Serra como opção, e o Desportiva. E eu fiquei com a Desportiva. Eu não lembro quem pegou o Serra na época. Se tinha algum outro estagiário, não me lembro mesmo. E aí... Cara, a partir do momento que eu fui designado pra trabalhar só em função daquele clube, eu tentava descobrir até, assim, alguém jogou o lixo no reciclável, tô brincando. Mas, assim, eram umas paradas que, assim, cara, eu vivia respirando o clube. É igual você abrir o canal, sei lá, do
do... Samuel Venâncio. Samuel Venâncio. Pô, O cara do Flamengo, esqueci o nome dele agora. o Vene Casagrande virou todo mundo agora, né? Mas antes era mais o Flamengo. Mas, tipo, por exemplo, o Baldaço do Inter. O Inter, sabe? o Farido do Grêmio. Exatamente. O cara vai falar só, e vai falar bem, e vai falar mal. Então eu lembro que teve uma sequência da seguinte forma. Naquela época, a Desportiva tava voltando da pandemia, tinha montado um timaço, assim. Heraldo, que tava bem, Vitinho, que tinha jogado muito no Real no ano anterior, tinha feito várias contratações, o Eduardo Luersen era o treinador da Desportiva. Eduardo Lance, treinador da Desportiva. O Eduardo Luersen era o treinador da Desportiva, e assim, era um timaço. Então, cara, eu cobria todos os detalhes do clube. Desportiva vai fazer tal evento, Desportiva contrata fulano, Desportiva fez isso e aquilo. E um dos meus trabalhos, cara, era apurar se o salário estava em dia, né? Informação básica de todo jornalista. Apurar como é que tá a movimentação de caixa do clube. Eu lembro que a Desportiva montou aquele elenco foi, de certa forma, caro, porque tinha um suposto investimento da época do Arantes, não sei se você lembra disso. Lembro. E aí a Desportiva ia ganhar aquele grupo gestor, né, e tudo mais, que acabou não dando certo. E era o meu trabalho, verificar aquilo tudo. Então, eu me lembro que acabou o Capixabão, né? O Desportivo foi eliminado pro Rio Branco, não tinha nem acabado de fato assim o campeonato. E aí um jogador chegou para mim e falou: olha, eu tô com um salário atrasado há 2 meses, não pagaram a rescisão, e estão me devendo um salário de temporada anterior. Eu não queria nunca estar vindo aqui para falar, mas, cara, eu tenho conta para pagar, eu tenho família. E o cara começou a desabafar da vida dele. E, cara, isso acontece aos montes, tá? Não é só com a Desportiva, não. É vários clubes. Inclusive, véspera da semifinal do Capixabão, teve jogador vindo falar comigo disso. Então, assim, pra você entender o nível de gravidade. E, assim, não é uma crítica ao clube. Isso acontece fluxo de caixa com quase todos os times. Porém, é uma situação que aconteceu. E, cara, era o meu trabalho, sabe? Então, o que eu fiz? Eu reuni as informações que eu tinha, apurei mais se era uma situação que acontecia com outros atletas e divulguei informação. Gente, a Desportiva está com salários atrasados e dívidas acumuladas referentes ao ano de 2020. E aí a gente já sabe o estrago que foi, né? Porque, assim, eu lembro que eu sofri algumas ameaças, assim, direto. Ameaça mesmo, de coisa assim, vamos pegar esse cuzão, vamos bater nele e tudo mais. Já aconteceu com a gente também. Tipo, coisa assim, nada de fato aconteceu, mas me botaram num grupo, e aí começaram a me xingar no grupo, fiquei zero ligando, tipo, entrou no ouvido, saiu no outro. Mas assim, eu lembro que muito torcedor ficou chateado porque começou a questionar, tá, mas você fala da Desportiva, por que você não fala dos outros? E aí vem o ponto. Eu falava da Desportiva porque era o meu trabalho. E aí eu lembro que esse texto foi publicado num site que eu tinha começado a escrever, né? E por que então, se o site era de todo mundo, só falou da Desportiva? Porque era o único que eu conseguia apurar, de fato, né, naquela época. Era o único que eu conseguia ter uma dedicação porque era o meu trabalho na rádio. E eu me lembro assim, que eu até tentei verificar outros números e fiz do Rio Branco de Venda Nova. Do balanço de fluxo deles no ano seguinte. Fiz também... Eu fiz do Rio Branco de Venda Nova, fiz do Vitória. Não consegui ter acesso aos números do Rio Branco e nem do Serra, apesar de que eu tentava apurar. Procurava com os jogadores, tipo assim, eita, tem alguma coisa pendente e tudo mais. Então, assim, o torcedor da Desportiva ficou chateado e eu entendo, entre aspas, assim, porque pro cara parece que é uma perseguição ao clube. Não era uma perseguição ao clube. Era eu executando o meu trabalho. Só que as pessoas, assim... pega uma matéria solta, um recorte, não entende quem é que fez, qual o contexto que fez, como é que foi feito. Mas, assim, por muito tempo foram narizes torcidos para mim no Araripe. Apesar de que, lá propriamente, eu sempre fui muito bem recebido pelo Carlos Faria, pelo Serjão, ô nego, que cuida lá do Araripe. Mas alguns dirigentes, claramente, tipo assim, depois daquilo, não conversavam, não dirigiam mais a palavra para mim, não atendia ligação para informação e tá tudo bem, faz parte do jogo. Mas assim, o torcedor em si, muitos estão na bronca comigo até hoje, outros nem tanto. E foi legal, Vinícius. Eu fui fazer uma matéria com um, acho que o nome dele é Pedro, se eu não me engano, que ele é torcedor apaixonado de esportivo. Tem tatuagem, tem boné, tem meio. O cara tem uma cueca da Desportiva. O cara tem tudo. Caramba, tudo. Onde que ele comprou isso? Mas não sei se ele comprou e mandou fazer. O cara tem tudo que você pensar da Desportiva. É assim, aquilo ali eu falei, cara, você é torcedor apaixonado mesmo. E ele virou pra mim e falou assim, ó, me desbloqueia lá. Acabou a matéria, gravamos. Aí ele, Robson... só um detalhe, me desbloqueei lá do Twitter. Eu falei, oi? Ele, eu tacava hate em você e você me bloqueou. Aí eu falei, pô, mano, aí você pediu, né? Ele, não, pô, você divulgou aquela matéria lá. Eu falei, cara, mas pensa, eu era setorista desportiva. Você acha que o Vene Casagrande, se o Flamengo não der uma merda, não vai falar? Você acha que se o fulano não der uma merda em tal time, não vai falar? Ele, pô, mas você só falou do nosso. Eu falei, porque eu trabalhava só com os seus, agora eu trabalho todo mundo. E tanto é que recentemente eu divulguei informação pesadíssima do Rio Branco, sabe? E divulguei informação pesada também lá no Serra. Então,
Cara, isso vai acontecer com todos os clubes. Aí eu acho que vale o exercício pro torcedor. Parem de cobrar a informação. Parem de cobrar de onde veio. Assim, ver a procedência, isso é importantíssimo. Ver se tem base. Mas comecem a cobrar o dirigente. Comecem a cobrar quem assumiu a responsabilidade. Porque, assim, fazer futebol capixaba é difícil. Muito difícil. Eu vivo, assim, nos clubes, eu vejo os caras falando assim... Cara, os caras têm que tirar dinheiro do próprio bolso. Isso é loucura, sabe? Porque a mesma negativa que a gente recebe de financiamento, os caras recebem. Só que a gente tá falando de um financiamento para fazer um trabalho que custa X. O dos caras custam 60X. Entendeu? Não é fácil ser dirigente no Espírito Santo. E isso é uma crítica que eu tenho para mim mesmo. No início, eu achava que o cara tinha uma obrigação de fazer. E hoje eu entendo a realidade desses caras. É foda. Eu acho que quanto mais você convive, mais você vai adentro, mais você entende os caras. Exatamente. E aí... Mas só que assim, ainda assim, esses caras assumiram uma instituição. Esses caras escolheram tomar a frente de uma instituição. Então, se você escolheu, tenha um projeto. Não pega o clube por vaidade, por saudosismo, que em tal época era assim, achar que vai ser a mesma coisa, porque não é. Isso está muito claro. Futebol não é a mesma coisa que era de antes. Senão não estaria todo mundo virando SAF. E aí você lembra disso, né? Senão não estaria todo mundo virando clube empresa, surgindo tanto clube novo e chegando em semifinal. Clube empresa e desportiva já não é uma boa fala. Pois é, então assim, cara, se você no final de contas ainda assim vai cobrar porque o salário do teu time tá atrasado, não vem cobrar do cara que divulgou porque ele quer conturbar o ambiente. O ambiente já tá conturbado. Porque quando a gente fica sabendo da imprensa, não é porque a gente foi lá e entrou nos dados bancários do jogador X. Invadiu o WhatsApp. Exato. É o jogador X que chega pra falar, cara, o ambiente que tá ruim, não estão pagando a gente. E se vocês não divulgarem, o ambiente vai continuar ruim. Por quê? Porque quando a gente divulga, o barulho fica tão grande que os caras vão lá e acertam o pagamento. Como aconteceu na semifinal do Capixabão. Um dia a gente pode talvez falar sobre isso, entendeu? Com certeza. Mas é isso, mano. Então cobrem de quem tem que cobrar e... Claro, a imprensa tem que ser cobrada. Acho que assim, botando na autocrítica, fazer futebol que é difícil, pra imprensa também é difícil. Os dirigentes têm erros, a imprensa que tem muito erro, cara. E eu me boto no meio. Eu já errei informação, assim, providencial. E eu também já tomei. Pô. Foi o motivo até de eu começar a terapia, foi um dos erros meus, assim, que deu uma errada. Eu, caralho, isso vai estragar minha carreira. Eu fiquei um dia inteiro pensando nisso. Eu falei, no outro dia, eu vou procurar terapia que eu tô ficando ruim. Eu assim, honestamente, eu já fiquei, assim, me questionando enquanto profissional. Eu falei, cara, eu publiquei uma barrigada, né, como a gente fala. Exatamente. E aí, assim, e não só erros de errar informação, cara, é erros também na forma de ler o jogo. Já tive feedback de treinador que chegou e falou pra mim, Robson, quando eu era comentarista, olha, você falou que o nosso time tava se propondo a fazer isso, que precisava fazer isso. Mas faz essa leitura aqui. E aí depois você vê a percepção do cara, você entende. Então, você acaba passando pro torcedor uma imagem que o time tá jogando errado e talvez o time não tá jogando errado, a execução tá errada, entendeu? Então, isso tudo, a imprensa também tem parcela de culpa. Agora, quando a informação, cara, é concreta e apurada, me desculpa, aí não tem muito pra onde ir. Porque, assim, cara, eu gosto muito de você e gosto muito da torcida desportiva. Obrigado. Eu aprendi a odiar a desportiva quando eu era da torcida organizada do Linhares, porque era rival. Né? Tanto que o primeiro jogo que eu fui... apanhar, irmão. Não, assim... Eu fui em 2007 no jogo, Linhares e Atlético Paranaense 1-1. Depois disso eu voltei no jogo em Calmon em 2015. O Linhares estava ganhando de 1-0. Eu achei que o jogo era às 4, mas o jogo era às 15. Eu cheguei no segundo tempo já. Coisa linda, hein? Eu sabia tudo de futebol capixaba naquela época nossa. Pra mim o jogo era 4 horas da tarde. Todo jogo era 4 horas da tarde. Aí não, o jogo em capixaba era às 3. Cheguei no segundo tempo. Tô lá, bonitinho, chego. As torcidas aqui no Joaquim Comum, quem sabe, no fundo, ficava as duas, a torcida organizada do Linhares e aqui a torcida visitante desportiva. Começa a quebrar pau. E parte dali, bate daqui. E um amigo meu que me levou era da torcida organizada. Aí, quando acalmou os anos, eu fui lá conversar com ele, comecei a acompanhar dali. Então, eu aprendi a odiar a desportiva. Aí vão lá, os caras me viram um jogo, tava 1-0 pro Linhares, os caras me viram um jogo no acréscimo. A Acerola faz um gol, acho que aos 46, e aos 48 o cara faz um gol de falta e vira o jogo pra desportiva. E depois de muito convivência com o pessoal, né, de crescer na cabeça e tal, virar uma, né, sair da adolescência, da infantilidade, eu amei a história da desportiva. A história da desportiva é maravilhosa. É espetacular. Então, cara, eu aprendi a amar, assim como do Rio Branco, do Vila Velhense, do Tupi. Então, eu gosto de quase todos os clubes. Claro que eu torço pro Linhares, né? Igual o pessoal viu enquanto o Nova Verense, eu comemorando o gol do Linhares, depois empatou, eu xinguei a juiz, até o caso do caramba, mas depois eu fui ver que ele tava certo e tal. Mas olha lá o torcedor. Vinícius, pra você ter ideia, assim, a desportiva vai ser pra sempre o primeiro clube que eu cobri no Espírito Santo. Isso é pra mim assim, você odeia a desportiva? Jamais, cara. Foi o primeiro clube
que eu tive a oportunidade de cobrir e foi o primeiro clube que abriu literalmente a porta. Porque eu lembro que eu era estagiário da rádio, cheguei lá, caderninho embaixo do braço, porque né, achava que era anotar. Pode sentar aqui, precisa de uma água, tudo mais. Ó, fulano é fulano, pode procurar Beltrano. Cara, o carinho que eu tenho pela Desportiva é enorme. Carinho, assim, é enorme. O primeiro Desportiva Rio Branco que eu narrei, o primeiro derby que eu narrei na TVE, o primeiro clássico que eu narrei na TVE, foi com vitória da Desportiva, sabe? Num jogo que valia quase o rebaixamento. Foi agora o Capixabão? Foi. Caramba. Foi o primeiro Rio Branco Desportivo que eu narrei. Então, assim... O primeiro jogo do Rio Branco Desportivo que eu fui foi aquela que o Dodô acabou com o jogo em 2019. Cara, você quer um outro detalhe? A primeira transmissão que eu fiz pela Rádio Espírito Santo, em loco, foi um Rio Branco e Desportiva no Araripe. E eu era a ponta da Desportiva. Que o Rio Branco acabou empatando o jogo, né? Com o Nildo de cabeça. Ah, sim, lembro desse jogo. E aí o Rio Branco acabou classificando, mas eu era setorista Desportiva. Então, assim, é um clube que eu tenho um carinho enorme. Rio Branco tem um carinho enorme pelas memórias de 2020. Vitória, pô, Edinho metendo 2 gols no CSA. Não, isso aí é verdade. Um abraço, CSA. Um abraço, Rodrigo Pimpão, hein? Então, Pimpão, assim, Pimpão só dá alegria pra gente. Então, assim, cara, eu tenho um carinho enorme por todos os clubes. Cada um tem uma memória muito, assim, especial. O Serra, esse ano, cara, assim, uma das narrações que eu mais gostei de fazer foi a virada do Serra. Aliás, a virada não, né? A vitória do Serra nos acréscimos contra o Rio Branco. Aí o Ney Barreto chora. Aquilo tudo ali, pra mim, tipo assim, é uma memória. Então, cada clube, cara, eu tenho uma coisa, assim, muito especial, real. Tive a oportunidade de narrar o tricampeonato, Nova Venécia, classificação heróica, Estrela, cara, pô, eu lembro que eu narrei no Sumaré a primeira vez, assim, era pré-Eleven, eu fiquei encantado, cara. Eu falei, cara, que estádio bonito, cara, que lugar. Você acha o Sumaré bonito? Cara, eu acho o Sumaré bonito, cara. Não, eu acho que está todo meio desengonçado, mas é grande, cara, é bacana. Mas, assim, o que mais me surpreendeu no Sumaré é que o jogo que eu fui narrar tinha 5 mil pagantes. Ah, não, isso aí entendeu? é verdade. Quando o estádio tá cheio, qualquer estádio fica bonito. Cara, mas era assim, e aquela coisa, o torcedor do Estrela cantando. Então, cada clube, cara, eu tenho um carinho muito especial em alguma coisa. Óbvio, tem um que eu tenho, assim, um carinho um pouco mais especial, porque foi o clube que me fez, assim, sair um pouquinho do normal, sabe? E é o Ibiraçu. Mas é tipo isso, tá ligado? Achei que dessa vez ele ia falar Guarapari. Mas, cara, você falou do Vitória, e assim, o Vitória e CSA pra mim também foi muito importante. Porque, Bernardo... Só a primeira, né? Obrigado. Assim, eu era estagiário da TV, tava lá tranquilo, indo pro jogo, dentro do carro pra TV, pô, mas vamos lá, Copa do Brasil, vai dar certo. Porque eu tinha uma mágoa, porque em 2019, o Serra e o Remo, eu ia também. Só que eu fui o Louco Abreu e Caça-Rato, que foi até Itapemirim em Rio Branco, eu fui no jogo, acabei pegando o sereno e fiquei gripado. E, pô, Vila Velha, tem que ir lá pra Serra Sede e voltar, eu acabei não indo pro jogo. Aí o Serra classificou. Falei, caramba, foi só eu não ir e classificou. Aquele dia eu gritei tanto o nome do Rael de felicidade, mano. Vai, Rael! Tipo, aí que loucura. Passou no outro ano, se eu não tô enganado, 2020, né? O Vitória foi e classificou em cima do CSA. E aí o Bernardo me dá essa oportunidade de fazer a matéria, cara. Eu lembro que tava no carro, aí o Bernardo olhou pra mim, chegamos no Salvador Costa, eu peguei o tripé, o cinegrafista pegou a câmera, o Bernardo pegou o microfone. Aí que nós chegamos lá, o Bernardo, toma, você que vai fazer hoje. Eu falei, quê? Você, pô, vai lá, faz entrevista, tudo seu hoje. Caralho, que emoção, velho, que emoção mesmo. Robson, até pra encerrar, muito obrigado por participar aqui, por bater esse bate-papo, esclarecer muita coisa. E sucesso, a gente vai estar sempre junto, obrigadão mesmo. Tamo junto. Vini, eu que agradeço o pessoal da CDD também, né? O Henrique, a Érica, o Lucas. A Érica tá aí? Henrique, Érica, Lucas, Isaac, Danilo. Danilo, não vou esquecer seu nome dessa vez. Ele falou que eu esqueci ao vivo. É, Danilo ou Jesus, né? Danilo e tem o João aí, que é o cara lá de São Paulo, que é mais doido que nós. O cara mora em São Paulo e ama futebol capixaba. Que isso, valeu, Ele João. sim começou e voltou depois com a gente. Mas é isso, agradecer pra vocês a oportunidade, cara. E assim, eu vou falar o que eu já disse de alguma forma aqui no podcast. O trabalho de vocês, cara, eu acho que não é nem importante, é necessário. Porque vocês trazem uma outra visão pro futebol capixaba, visibilidade também, de uma forma enorme. Não à toa os atletas procuram vocês, gostam de brincar com vocês. E eu acho que futebol é isso. A zoeira tem que ser sadia, a CDD faz isso de uma maneira, tipo, muito legal. Pelo contrário, eu acho que eu nunca vi de uma maneira desrespeitosa. Acho que, às vezes, assim, as zoeiras são grandes. Porra, quando foi comigo, irmão, eu sofri no meu inbox ali, que foi sacanagem, tá? Mas é isso, mano. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e pode ter certeza, tá? A gente vai
Ano que vem, molhando o Pix de novo, vai ter mais meme pro Capixabão de Depressão. Com certeza. Obrigado, galera. Lembrando que, como o Robson disse, tudo isso aqui é um oferecimento de Vistec. A Vistec tem a propaganda agora. Vistec Serviços e Tecnologia, limpeza e conservação, recepcionista, agente de portaria, monitoramento florestal, vigia de espaço confinado, brigadista profissional, técnico em segurança do trabalho, monitoramento por drone, vigia, operador de empilhadeira, entrega de alimentos e muito mais. Solicite uma visita. Vistec, Rua Paulo Vasconcelos, bairro Jabura e Vitória, e Rua Parnaíba, Colinos, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vistec, Serviços e Tecnologia. Viu a propaganda da Vistec, né? 027bet, clique aqui no link da descrição para postar. Venha fazer seu podcast aqui na Flow Me e siga Churrasqueria Gaúcha lá no Instagram. Valeu, galera. Tamo junto.